Olá, eu sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. No programa de hoje, estou com o Dr. Caetano de Santos Bastos, ele é dentista, e vamos falar hoje sobre o Centro Espírita de Caridade Dr. Luiz Monteiro de Barros. Bom, Caetano, você tem uma larga vivência dentro do Centro de Caridade, o Centro Espírita de Caridade do Dr. Luiz Monteiro de Barros, né? Bom, há quanto tempo existe esse Centro Espírita? Bom, o Luiz Monteiro de Barros foi fundado há 20 anos atrás, né? E foi fundado sobre uma característica muito interessante. Geralmente as pessoas fazem uma atividade dessa, às vezes por conta de dor, sofrimento, ou então até por querer estudar a doutrina espírita. Mas o Luiz Monteiro, ele foi fundado a partir da Associação Médica Espírita. Dr. José Nilson, ele recebeu essa comunicação de homenagear o Luiz Monteiro de Barros, que foi um médico homeopata na cidade de São Paulo, e foi um grande trabalhador da causa espírita. Ele foi homeopata, ele foi fundador da Casa Transitória, foi fundador da Federação Espírita do Estado de São Paulo, foi fundador da Associação Médica Espírita. Então, assim, é um homem que tem uma experiência muito grande nessa área espírita e na área médica, humana. E como já havia se fundado aqui a Associação Médica Espírita em Santos, então resolveu-se fundar o Luiz Monteiro sobre a orientação de um amigo lá de São Paulo, o Spartacus Giliard, e pediu para homenagear o Luiz Monteiro de Barros. É como se a Associação Médica fosse essa parte do conhecimento, a parte intelectual, científica, do Espiritismo. E aí havia a necessidade de colocar a mão na massa, na miséria social, na miséria humana, na miséria moral, e fundou-se o Luiz Monteiro de Barros nessa situação, nessas circunstâncias, né? Para que a gente pudesse exercer a prática, fazer a prática da caridade, a prática cristã, e há 20 anos atrás. E de lá para cá, essa instituição ela vem tendo assim grandes avanços, viu? Não só na parte social, né, que ela ficou mais caracterizada, mas também na parte doutrinária, né, com cursos, seminários e assim por diante. Então, o Luiz Monteiro, ele foi fundado sob essa necessidade, né, de colocar a mão na massa, a caridade, onde os espíritos nos informaram que fora da caridade não teria salvação, quer dizer, somente através da caridade a gente poderia estar nos libertando do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das coisas que ainda, das nossas paixões, dos nossos vícios. Então é através da caridade, através de você vendo a necessidade do outro, sentindo a dor do outro, você vai poder reavaliar a sua vida e poder se colocar no lugar do outro e iniciar aí um processo de reconstrução das suas novas características agora de uma pessoa no lado do bem, né? Certo. A localização do Centro Espírita, Dr. Luiz Monteiro de Barros, Então, o Luiz Monteiro de Barros foi fundado ali na 7 de setembro 122, o primeiro imóvel dele. Depois nós mudamos para Campos Sales 45 e hoje nos encontramos na Silva Jardim número 1, tudo um próximo ao outro ali, né? Que agora é um espaço grande, tem bem um espaço maior, muito né? bem grande, onde a gente vai dedicar esse espaço às crianças, onde a gente atende as crianças ali daquela região, né? Em várias áreas, né? De artesanato, música, esporte, reforço escolar, você tem informática, você tem idiomas. Então tem uma série de atividades que prendem a criança ali para ela poder receber informações preciosas. E o Espiritismo tem uma coisa interessante,
passa informações que vão colaborar para o desenvolvimento da criança. E ela vai entender melhor por que ela nasceu naquelas condições, por que ela tem esses pais atualmente, por que ela tem que viver naquela situação e como é que ela pode fazer para sair dessa situação. Então, assim, parece que aquele local foi pego a dedo ali, porque é um local de grande necessidade, né? Então, nós nos encontramos lá há 20 anos, trabalhando, tem uma grande equipe lá, uma grande equipe, que senão não seria possível fazer o que se faz, uma quantidade grande de voluntários. Hoje o Luiz Monteiro já conta com funcionários. Recentemente inauguramos aí uma casa para idosos, né? Essa casa para idosos, né, também é conhecida como República, né, de Idosos, Isso. Tem o nome de Dr. Roberto Brolio. Ela é uma casa pioneira, né, nos moldes que ela se propõe. Isso. Né? Como que é o funcionamento dessa casa, exatamente? Na realidade, assim, Santos é uma cidade de idosos, né? Certo. Para o futuro vai ser mais necessitado ainda você ter residenciais para idosos. E existem muitos idosos morando sozinhos, em condições lamentáveis. Né? Se a gente dá uma olhada ali naqueles cortiços ali da Vila Nova, a gente vai ver idosos morando sozinhos em condições precárias. E a ideia é você acolher esses idosos e oferecer, dar condições melhores. É lógico que tem muitos idosos que são acamados, são dependentes, mas para isso seria necessário você ter uma instituição de longa permanência. Que é diferente dessa proposta que é diferente da República, né? E a LPI é diferente de uma república. E a LPI, você tem uma estrutura muito maior, muito cara, né? E a república já é uma estrutura bem mais barata, que é o que a Associação Médica e o Dr. José Nilson propõe para que seja desenvolvido isso em todo o Brasil. Por quê? Porque nós temos muitos idosos necessitados, né? Tem muitos programas para as crianças, mas não tem programas para idosos, né? Para acolher esses idosos. E exatamente o que está acontecendo com a nossa população, né? A nossa população tende a ficar mais idosa, né? Isso. Porque está tendo uma baixa natalidade hoje, né? E aí essa república, como é que ela funciona, Giovana? Ela seria como se fosse uma república para jovens. Tá. Então, ela assim, é barata, você tem a sua moradia, né? Lá a gente tem 11 suítes, que comporta 2 idosos em cada quarto, né? Cada suíte. E aí ele tem autonomia, esse idoso, ele tem autonomia. Então, ele pode entrar, sair, está à vontade. E ali, só que é diferente de uma república a padrão aí, porque nós acabamos dando condições para ter uma lavanderia, nós temos lá um refeitório, temos cozinha, então a gente oferece alimentação. Então a gente dá uma condição muito melhor do que somente a república, onde a pessoa faria tudo sozinha. Lá a gente fornece, nós temos funcionários, tem uma psicóloga, tem um assistente social, a gente tem uma pessoa da limpeza, tem uma pessoa que faz a alimentação. Então, assim, é uma estrutura já um pouco maior e onde vai oferecer melhores condições. Isso é muito interessante, porque Allan Kardec, que é o codificador, o que reuniu todas as informações dos espíritos e nos trouxe essas informações para o mundo físico, ele colocou na Constituição de 1868, que ele fez para você fundar uma instituição, como é que você faz? E um dos itens, ele coloca uma casa para idosos, para acolher aquelas pessoas que estavam no final da vida e não tinham condições financeiras. E ali a proposta dele era fazer uma casa para acolher essas pessoas, né? Numa atitude fraterna, amorosa, caridosa, que sempre foi peculiar da sua personalidade, né? Interessante. E nessa república, ela é para homens, mulheres? Ela é mista. Ela é mista? Ela é mista. E eu até nós estamos aí com uma campanha, gostaria até de aproveitar, nós estamos numa campanha onde a gente está arrecadando ou indo atrás de sócios, para a pessoa se tornar sócia dessa república, que é uma forma de você fazer uma manutenção ou então a gestão
dessa estrutura. Hoje a gente faz chás beneficentes, quase que regularmente, onde a gente tem uma receita e essa receita a gente cobre as despesas de uma instituição dessa, onde ela já não é tão mais simples e tão barata, né? Certo. Então, se a pessoa tiver interesse, acho que ela pode entrar em contato, a gente deixa algum telefone da instituição, né? Para poder entrar em contato e se tornar um colaborador da República dos Idosos, Dr. Roberto Brolio. E Roberto Brolio foi um médico também de São Paulo, envolvido na Associação Médica Espírita e tantas outras atividades cristãs. Uhum. Então, tanto o Dr. Luiz Monteiro de Barros como o Dr. Roberto Brolio, ambos estiveram envolvidos na causa da Associação Médico Espírita inicial, né? Inicial, assim, e pessoas efetivas, pessoas que trabalharam arduamente. Hoje em dia, as coisas são mais fáceis. Naquela época, tinha muita dificuldade, principalmente, imagine a questão do preconceito, até na classe médica mesmo, né? O cara... a questão do humanismo, da pessoa humanizar a medicina, da pessoa fazer um atendimento diferenciado, ou falar de imortalidade, falar de reencarnação, tudo isso é um enfrentamento naquela época bastante complicado. Né? Eles atuaram na década de 60, se não me engano. É por aí. Eu não era nascido, viu? Mas era por aí. Certo. Nessa República de Idosos, tem idade mínima? Tem idade mínima. Por incrível que pareça, uma pessoa com 60 anos de idade, ela é considerada idosa. Né? Eu, daqui a pouco, serei um idoso. Isso é uma coisa que estamos tentando reformular. Já parece que vai alterar essa data, essa idade aí, porque hoje a pessoa com 60 anos é uma pessoa extremamente jovem, super ativa. Pelo menos é assim que eu me sinto, né? Tem pessoas que ainda surfam, andam de moto, não é? É verdade, é verdade. Às vezes existem pessoas assim. Então 60 anos, por hora tem alguns idade... critérios, assim, sabe, Giovana? A pessoa tem que não ter nenhuma dependência, né? Ela precisa ter uma autonomia, né? Isso tudo é uma fase inicial para que a gente pegue um know-how, né? Dessa forma de fazer a gestão, de conhecer também o idoso, a relação. Eu acho que para o futuro a gente pode pensar assim e atender casos de pessoas mais necessitadas, né? Mas inicialmente a pessoa precisa ter uma autonomia. A gente pode deixar aí o telefone para a pessoa, se quiser ligar e saber mais detalhes, né? Certo. Você havia comentado que o centro, né, de caridade Luiz Monteiro de Barros fica na Silva Jardim número 1. É próximo essa República dos Idosos ou não? Não. A República do Idoso fica na Rua Cananéia 49. Aonde fica a Cananéia 49? Lá na entrada de Santos, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, tem aquele hipermercado Açaí, né? O Açaí. Em frente tem um posto de gasolina. É atrás do posto de gasolina. Ali é bairro Chico de Paula, se não me engano. Chico de Paula, eu acho que é Chico de Paula, isso. Certo. Então, só para o pessoal de casa, né, ficar só mais para saber, né? Exatamente saber, não é tão próximo assim, fica em outro bairro. Tá certo. Aliás, aquilo ali, eu gosto sempre de frisar, é uma empresária, a doutora Lúcia Tavares, né, que tomou a rédea de tudo, reformou tudo, é imóvel próprio lá, né? Então... ela que realizou toda a reforma e fez tudo de primeira mesmo. Uma demonstração que o empresariado deve investir no social, para um Brasil melhor. Então, existem pessoas de confianças, corretas, honestas, transparentes, e que o empresário deve buscar isso, porque é só dessa forma que nós iremos mudar a situação atual do nosso país e do nosso planeta, né? Com certeza. Para falar um pouquinho mais sobre isso, Caetano, nós vamos deixar para o nosso próximo bloco. Tá ok. Você que está em casa, aguarde, nós voltaremos já já.
Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate. Para ter mais informações sobre a Associação Médico Espírita de Santos, entre em nosso site www.amesantos.net.br ou através de nossas redes sociais, tanto o Facebook como o Twitter é ame_santos. No programa de hoje, eu estou com o dentista Dr. Caetano de Santos Bastos e nós estamos falando sobre o Centro de Caridade Dr. Luiz Monteiro de Barros e também sobre a República de Idosos, né, Dr. Roberto Brolio. Bom, Caetano, você falou, né, uma coisa muito interessante, né, no bloco anterior, que o próprio Allan Kardec, né, citou, né, que era necessário que se pensasse nos idosos, né? Isso. E que se cuidasse. Isso está em qual obra da codificação? Então, no livro dos Médiuns, ele escreve a Constituição de 1868. Tá. E nessa Constituição ele vai ensinar, vai dar um modelo para a gente de como você deve montar uma instituição de educação espírita, né? E ali ele dá todos os itens, inclusive até um consultório médico ele coloca. Ele coloca um consultório médico. Porque o Allan Kardec é interessante, as pessoas têm uma visão daquele ser austero, né, intelectual. Daquela única foto que foi tirada dele, ponto, né? Porque naquela época, eu brinco assim, eu só aprendi a tirar foto com os meus filhos. Porque até então, antes, a gente até saía correndo para tirar foto, não tirava foto. Você é mais nova, você não pegou essa fase. Mas antigamente era complicado, não se tirava fotos assim, né? E hoje a gente dá sorriso, né? Faz selfie, isso e aquilo. E naquela época do Allan Kardec, tinha foto, mas tinha muita ilustração. E a pessoa ficava posando, e era normal, né? Você está bem alinhado, usar a melhor roupa lá, a roupa tradicional e fazer a sua postura lá para registrar aquele momento. Então, o espírito tem essa visão do intelectual, o cara que fala 7 idiomas, que escreveu 20 obras antes de se tornar espírita, né? Um homem da Academia de Ciências de Paris, um homem da Academia de Letras de Paris. Então, era um homem emérito assim, em Paris. Era um cara muito conhecido na área da educação, do ensino, um intelectual. Então, assim, quando ele se torna espírita, ele passa aí depois de escrever outras obras, né? Mais 20 obras, são 5 obras, mas como tem as revistas espíritas, e o que é o espiritismo, e Viagens Espíritas de 1862, totaliza 20 obras. Então, 40 obras ele escreveu. Um detalhe, as obras que ele escreveu antes de se tornar espírita, elas foram adotadas pela Universidade de França, que é a Sorbonne de Paris. Então, assim, ele era muita coisa, ele não era pouca coisa, era um homem reconhecido pra caramba. Mas ele era um homem super-humano, assim, um homem caridoso, generoso. Tem um amigo dele, Alexandre Delany, Camille Famaillon, que contam alguns casos mostrando como ele era um homem amoroso com a sua esposa, como era um homem generoso, onde ele visitava os doentes, não deixava de atender um necessitado num presídio. Assim, quando ele sabia de um necessitado, ele ia visitar. Então, era uma característica própria dele, assim. Então as pessoas têm ideia de que ele é aquele intelectual que vivia numa outra camada, numa outra esfera. Não. Ele era um homem, assim, muito preocupado com a educação. Por exemplo, naquela época, para você dar aula graciosamente, porque naquela época a gente era uma época de império, onde tinha filho de conde, de duque, de barão, era uma sociedade diferente. E ele não se importava em atender aquelas crianças que não tinham condições, ou eram órfãos, por causa de guerras, por causa de doenças, né, onde tinha muitas viúvas. Então, ele era um homem preocupado na formação. Tanto é que o primeiro prêmio que ele ganha na Holanda, em Arras, com 27 anos de idade,
ele é um facilitador da educação. Ele é um facilitador. Ele quer assim que todo mundo aprenda. Todo mundo aprenda as informações, tenha conhecimento. E não foi diferente quando ele vai estudar os fenômenos espíritas, né? Onde ele quer também que as pessoas possam aprender e desenvolve um método lá, fácil, de entendimento fácil, para as pessoas poderem saber sobre a sua realidade. Então, ele tem um papel assim fundamental na história do planeta Terra, porque ele é um divisor de águas assim do conhecimento, porque ele inicia um conhecimento sobre a realidade espiritual. Que não é uma questão de crença, não é uma coisa mística ou sobrenatural, mas faz parte da ciência. Ele traz uma nova ciência, né? Ele traz um novo olhar, um novo paradigma. Isso. Agora, imagine você em 1850, você falar isso, onde a igreja era absolutista, onde aqueles pseudos intelectuais, homens nobres, tudo, que eram super católicos e vem uma pessoa emérita, mas agora com uma nova visão. Parece meio bruxo, e chamavam ele de bruxo, chamavam de tudo quanto é coisa. Por quê? Porque ele estava quebrando os paradigmas, quebrando os preconceitos. E quando você é o primeiro a fazer isso, você vai sofrer muito. Sim. Ainda mais num planeta atrasado, que nem o nosso, né? Então, normalmente as pessoas acabam sofrendo muito. Então foi assim, esse homem aí, ele tinha essa preocupação, e essa preocupação é demonstrada na Constituição de 1868, onde ele coloca lá, olha, põe uma casa aí para esses espíritas que não têm mais dinheiro, estão ficando velhos, para poder acolhê-los, né? Porque ele fazia o seguinte, todo o dinheiro que era para editar um livro, era tudo do bolso dele. E as pessoas falavam mal dele, né? Assim, tipo, ele se prevalece do espiritismo. Muito pelo contrário, né? Ele passou situações muito difíceis na vida dele, financeiramente, por conta do espiritismo, que todo investimento ele fazia para a divulgação dessa obra, desse conhecimento. Quando ele percebeu a grandeza, a grandiosidade daquilo lá, ele falou, meu Deus, imagine só o pensamento dele na época, né? Então ele investiu tudo que ele tinha para divulgar esse conhecimento, que era uma característica dele. Antes de se tornar espírita, ele já era assim, né? Uhum. O espiritismo somente reforçou essa ideia que ele trazia já da sua memória espiritual, né? Esse lado bem mais humano, né? Bem mais atencioso com o próximo. Isso. É interessante porque as pessoas, isso é uma questão da arrogância do ser humano, da prepotência, né? É a mesma coisa que você pegar e reduzir Jesus a um místico, a um religioso. Você está reduzindo. Não teve um psicólogo, um médico, um psicoterapeuta melhor que Jesus, sem nunca ter estudado esse assunto. É verdade. Né? Então, é um cara, assim, fantástico, que veio quebrar mesmo, assim, veio dividir tudo, assim, né? Ele não veio, eu vim trazer a divisão, eu vim trazer a espada mesmo. Eu vim separar um do outro. Por quê? Vai mudar tudo depois da minha vinda, porque eu vou trazer uma nova forma de pensar, de agir, que vai separar a mãe do filho, o pai do filho e assim por diante. Uma forma dele falar, por causa das tradições judaicas, né? Da questão da família, de manter a família coesa, de passar a cultura judaica, de multiplicar. Então, ele falou, olha, vai dividir mesmo, eu vim aqui para isso. Então, eu vejo esses grandes personagens, eles vêm incomodar mesmo, mas incomoda quem está parado, quem não quer crescer, quem não quer conhecer, quem não quer saber. Então, a pessoa hoje que está se negando a ter o conhecimento sobre sua realidade espiritual, ela está se furtando de ser feliz. Porque é como se ela falasse assim, não, eu não quero saber o que está acontecendo, né? Eu não quero saber sobre a minha vida. Hoje eu vi uma mensagenzinha de dois gêmeos conversando dentro do útero da mãe, e um perguntava para o outro, mas o que será que tem lá fora? Será que tem vida lá fora? Uhum. Como é que é a vida lá fora? Será que a gente tem uma mãe? Aí o outro fala, não tem mãe, não tem vida lá fora, a vida é essa mesmo.
é como se a gente tivesse cego, fala, não existe Deus, não existe outra vida, é só isso mesmo. Nós estamos reduzindo, né, o universo dentro da nossa ignorância. Então, o Espiritismo nada mais é que um conhecimento que vem alargar os horizontes, vem desvendar uma nova forma da sua realidade espiritual, né? E é sempre tempo de começar ou recomeçar, né, Caetano? Sempre, sempre. Porque, na realidade, assim, eu vejo, quando você passa a saber de algo e que esse algo vai lhe fazer bem, é muito natural que você queira que outras pessoas saibam e tomem desse remédio, né? É muito natural. Então, o Espiritismo, assim, ele é um conhecimento que veio para todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, católico, protestante, judeu, ateu, o que for. É para a humanidade. Não é para as pessoas se tornarem espíritas, nada. Eu acho que essas nomenclaturas são utilizadas de uma forma para você saber, conhecer. Mas, na realidade, o importante é você saber que a morte não existe. A morte não existe. É importante você saber que você é produto de outras vidas. Então, se você tem um filho que já desde cedo tem tendências ao egoísmo, ao orgulho, pessoa centrada nele, quer tudo as coisas para si, tem aquela criança que tem tendências para, por exemplo, para um vício, alguma coisa, vamos prestar atenção. Hoje, o que mais se fala é a questão da criança, do adolescente, né? Então, assim, o Allan Kardec fala assim, olha, analise seu filho, analise essa primeira infância até os 7 anos de idade. Não encha de presentes. O melhor presente é a presença dos pais na vida das crianças, porque isso vai fazer diferença na adolescência dele. Então, participe da vida do seu filho, deixe de talvez ganhar um pouquinho mais, deixe de ganhar mais hoje e cuide um pouco mais do seu filho, porque depois você vai ter que gastar dinheiro para cuidar dos problemas que você não conseguiu identificar na infância. Né? Tá certo. Bom, Caetano, para quem quiser estudar ou para quem quiser se voluntariar a algum trabalho lá no Centro Luiz Monteiro de Barros, como fazer, quem procurar, que dia, que hora, então, vamos como fazer? Lá. Vamos fazer o seguinte, lá o telefone é 3223-5635. Geralmente quem atende o telefone é o João Augusto. Então aí você fala com o João e o João vai dar todas as informações de atividades que acontecem na instituição. A instituição fica na Silva Jardim, número 1. Eu sempre falo para as pessoas, quer fazer doação, vai conhecer a instituição. Não faça nenhuma doação sem conhecer a instituição. É importante você conhecer qualquer instituição que você queira ajudar. Se envolva com a instituição. Saiba para onde está indo o seu dinheiro, para onde está sendo canalizado o seu dinheiro. Dê valor ao seu dinheiro. Porque às vezes a pessoa tem dinheiro, é fácil dar. Mas veja, Antônio Hermílio de Moraes, ele dizia assim, é muito fácil eu fazer um cheque de milhões. Mas para mim é muito mais produtivo eu me dedicar um sábado, um domingo inteirinho à beneficência portuguesa na parte administrativa. Então, um homem fantástico, né, que dedicou a sua vida ao trabalho e aí com isso desenvolveu milhares de famílias, até cidades, né, pela sua intelectualidade, pela sua forma de administrar. Então, assim, você não deixe de conhecer e ver para onde está indo a sua doação. O Luiz Monteiro faz regularmente almoços, faz chás. Ligue lá, 3223-5635. Fale com o João Augusto, que ele vai dar todas as informações necessárias. Ou também através da página da AME Santos, você fica sabendo das atividades do Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros. Bom, Caetano, eu agradeço muitíssimo a tua vinda aqui no Espiritualidade em Debate. Muito espero obrigado. Contar contigo próximas oportunidades. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Obrigada. Você que está em casa já sabe, programa inédito toda quarta-feira às 18 horas, com reprise sexta-feira às 18 horas. Espero você semana que vem. Até lá.